Santo Agostinho, ele vai nos ensinar que a graça de Deus, ela não anula a nossa natureza, ela não anula a nossa vontade, mas ela a aperfeiçoa. Ou seja, se eu me decido por Deus, se eu me decido ser santo, é a graça que vai me auxiliar. Ela vai auxiliar e ela vai aperfeiçoar essa minha vontade. Mas ela precisa da minha vontade. Ela precisa da minha permissão. E às vezes é isso que está faltando na sua vida. Permitir que Deus caminhe com você para te fazer santo. E é possível? É possível. É mais do que possível. É um chamado. E eu, rezando sobre essa pregação, eu cheguei à conclusão de que ser santo é simples, mas é difícil. Ser santo é difícil, mas é simples. Talvez ser milionário seja difícil, seja complicado, porque não é para todo mundo. Ser bilionário não é plano de Deus para todo mundo. Então é difícil, é complicado, né? É complexo. Agora, ser santo é plano de Deus, é um chamado universal. E aí entra no terceiro ponto que Pedro nos fala, né? Que ele vai dizer: tornai-vos santos em todo o vosso proceder, porque sereis santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, esse chamado universal à santidade, o que é ser santo? O que é santidade? Como a Adriano sempre diz, né? Hoje em dia, às vezes, a gente ouve pessoas falando: eu não sou santinho não, hein? Não vem não. Aqui não tem nenhum santinho. Deveria ter. Ainda mais nesse mundo que nós vivemos, meus irmãos. Nós que nos encontramos com o amor, nós que nos encontramos com essa graça de Deus e fomos restaurados, fomos transformados por esse amor. Se nós não assumirmos a nossa vocação à santidade, que é a vocação de todo batizado, minha, sua, do seu tio, da sua tia, do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, de todos. Se nós não assumirmos essa vocação verdadeiramente, ou santos ou nada, se nós não assumirmos isso na nossa vida, então o que será do mundo? Então é melhor nós pararmos e desistirmos logo e deixar que Jesus volte e tudo seja consumado, porque não tem outra solução para o mundo que não a santidade. Ideologias prometem solucionar todos os problemas do mundo. Não existe outra solução que não ser santo. São José Maria Escrivá diz: esta crise mundial, estas crises que nós vemos de tempos em tempos, corrupção, guerras, injustiças, são crises de santos. É falta de santidade no mundo, porque onde tem santidade não tem pecado. Por mais que nós sejamos pecadores, mas aquele santo, o santo é aquele que não desiste, é aquele que diante do seu pecado tem esperança e combate e luta. Nós sabemos, a vitória é certa, mas onde há vitória, há luta. Então a luta também é necessária. Por isso Jesus nos fala: esforçai-vos, porque é preciso o nosso esforço. Então o que é ser santo? E aí entra numa frase que o Adriadson
costuma falar para nós em algumas formações, em pregações. Deus não consegue, Deus não pode te fazer santo longe da sua vida. Deus quer te fazer santo dentro da sua história, agindo na sua história de vida, no seu jeito de ser, na sua família, tortinha ou não. E quem tem família perfeita, né? Deus quer te fazer santo na sua profissão. Para ser santo não precisa estar no altar, não precisa ser um religioso. A gente tem essa ideia errada de santidade, dos santos de altar. Só o Papa tem que ser santo, ou só o Papa pode ser santo, ou só o Papa consegue ser santo, ou só o padre, ou só a freira. Olha que bonitinho, né? As freiras lá no convento, olha que santinhas. Elas sim têm que viver a santidade. Eu não, eu vivo no mundo. Então eu posso me dar a esse luxo de não viver a santidade. Ou eu não consigo viver a santidade, não é para mim, porque eu estou no mundo. Isso é um erro. E a igreja vem nos formando nesse sentido. Muito no Concílio Vaticano II, né, na Lumen Gentium, colocando que esse chamado à santidade é universal. Se é universal, eu tenho que acolher isso na minha vida, agora, aqui na minha casa, na minha família, nas minhas relações familiares e profissionais e humanas. Porque Deus quer me fazer santo caminhando na minha história. Deus quer ir me santificando de acordo com os meus passos humanos, limitados, vagarosos, lentos. E Deus, Ele tem misericórdia de nós. Deus, Ele não tem pressa, aquela pressa de atropelar as coisas. Não, Deus tem pressa sim, como o pai do filho pródigo, né, que tinha aquela ansiedade, aquelas saudades. Deus tem pressa conosco, mas Deus sabe que nós temos o nosso tempo também, que nós vamos levar uma vida inteira para ser santos. E essa é a beleza. A santidade é caminho. A santidade é dar passos. Não é estar pronto para nada. Santidade é eu me construir, deixar Deus construir em mim essa salvação. E como Deus faz isso, meus irmãos? Não tem outro jeito. Se eu quero ser santo, se eu quero ser imagem e semelhança desse Deus, porque imagem eu sou, e semelhança eu vou me tornando conforme eu me pareço com Ele, nos meus atos, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. E não tem outro jeito. Se eu me decidir, eu preciso caminhar na oração. Porque veja, as coisas que querem nos roubar de Deus, por mais que sejam visíveis, sim, o pecado é visível, mas o autor do pecado é invisível. Essas forças que querem nos roubar de Deus não são forças humanas e materiais, são forças espirituais. E para eu combater uma força espiritual, eu preciso de uma força divina. Não são contra homens que nós lutamos, não são. São contra espíritos e potestades. Então eu preciso rezar, eu preciso ter vida de oração, eu preciso ter vida interior, eu preciso ter vida de Deus em mim. Porque sem Deus eu cedo, sem Deus eu fraquejo e caio nas armadilhas malignas, nas ciladas malignas.